Coisa linda, Jesus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém, minha querida. Aleluia. E Deus ainda disse para Abraão: sedes perfeito e ande na minha presença. Glória a Deus. Coisa linda. E também vou lá em Jonas, que Jonas fugiu da responsabilidade. Glória a Deus. Achando ele, Senhor, esse povo não tem mais jeito. Glória a Deus. Mas Deus disse: Jonas, eu não vejo como tu vê. Glória a Deus. Eu creio. E outra palavra também ficou marcada. Eu estava perguntando a Deus por que eu não relatei para os irmãos antes da cura o que estava acontecendo comigo. Glória a Deus. E a irmã Maria trouxe uma palavra maravilhosa. Ó, meus amados irmãos, tende motivo quando passarem por várias provações. Tendes alegria. E quando eu passei por essa prova, eu tive alegria, irmãs. Glória a Deus. Porque eu não saí chorando, nem reclamando, nem em outro ministério pedindo, irmã, contando o que estava acontecendo comigo, nem pedindo oração. Glória a Deus. Quando eu saía, me acompanhava a irmã Marinede, Simone, que ia no médico comigo, o meu esposo, o finado Braz, o rapaz daqui de cima, que ia com o médico comigo. E quando eu estava com 3 anos de casada, irmãos, estava 9 horas da noite, estava jantando, de repente a comida não desceu mais na minha garganta. Estava boa, fazendo tudo, não sentia nada, aí parou. Aí eu comecei a ficar nervosa, joguei para fora. Tentei tomar água, a água também não desceu. Aí eu fiquei nervosa que eu comecei a ficar com falta de ar. Me socorreram para o Hospital Campo Limpo. Quando chegou no Campo Limpo, irmãos, quando chegou lá, o médico não sabia quem ele atendia. Se ele me atendia, um grupo de jovens que chegou tudo baleado lá. E eu não sei agora no Campo Limpo, mas antigamente a gente estava fazendo consulta e o médico estava operando alguém na nossa frente. E ele não sabia quem ele atendia, costurando um, examinando o outro, e me deu a injeção e voltou para casa. E desse dia em diante eu já não fui mais a mesma. E quando eu estava boa, eu pesava 45 quilos. Eu boa, com saúde. Já pensou eu doente, irmãs? E eu voltei para casa. Aí fui para o convênio, para o medial. Fiz exame. Acabei parando na Santa Casa. Fiquei internada na Santa Casa. Depois que fizeram vários exames, me mandaram para casa. Quando a Pris dava, irmãs, aí já parei na cama, irmãs. Já não consegui mais fazer as minhas coisas. Num dia estava bom, no outro já não estava mais, já não levantava mais. Já não conseguia comer mais, já não conseguia tomar água. E quando eu ia tentar engolir a minha saliva, que eu não consegui, que já tão fechada que estava, aí meu esposo precisava me socorrer e me levar para o médico. Quando chega lá, o que fazia? Me aplicava uma injeção e me mandava para casa de novo. E nesse meio tempo, irmã, levou 3 anos e meio com câncer na garganta. E ele me deu crise de nervo. Na hora que fechava, que tampava, me atacou crise de nervo. Crise de nervo é horrível, irmão. Não fica uma junta sobre a outra. Eu não conseguia nem ficar em pé, que eu não conseguia. E ali nesse período já tinha 2 filhos. Quando eu fiquei com câncer, Diego estava com 8 meses. E no meio desse tempo, Diego começou a dar ataque também. Igual ataque epilético, mas os médicos fez exame e não era. E foi passando os anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E quando o médico me mandou para casa que não tinha mais jeito, já tinha ficado internada, já tinha passado por convênio, por tudo. Aí eu fui procurar o centro. Minhas cunhadas me levou para a Umbanda. Eita. E quando chegou lá, pediram uma continha de dinheiro, mandaram comprar o que tinha que comprar, para fazer o que tinha que fazer. E meu esposo foi mandado embora. Quando veio o câncer, dentro de 3 meses, veio Diego com 9 meses dando ataque epilético, se entortava todo. As irmãs ainda chegou a contemplar o estado que Diego ficava. E aí ele foi mandado embora da firma. E esse dinheiro que ele pegou da firma foi todo aplicado em mim. E pagou muito por macumbeiro, fez trabalho, fez isso, fez aquilo, e nada aconteceu. No último trabalho, eu saí de lá do centro carregado para o hospital. O macumbeiro comeu todo o meu dinheiro
E eu não fiquei boa coisa nenhuma, que o diabo não cura ninguém. Verdade. Somente é mentiroso, enganador. E ali eu resolvi não ir mais em lugar nenhum. Já tinha procurado a medicina, não resolveu. Umbanda, feitiçaria, tudo que mandava fazer. Fiz, não resolveu. Agora a situação, eu com câncer, o menino com ataque epilético, o meu esposo desempregado, minha mãe veio da Bahia, com 3 irmãos morando comigo. Irmãos, foi difícil, viu? Aí quando foi um dia, quando eu mudei para aqui, Dona Marineide, essa querida Marineide, pediu para fazer uma campanha a favor de Diego. Eu não tinha falado para ela que eu estava com câncer. Então eu fui até a casa dela para ela fazer uma campanha a favor de Diego. Ela era crente, você não era? Ela tinha 1 mês que tinha aceitado. Nova convertida, já Estava fazendo a obra. fazendo a obra. E eu desci uma vez por semana ali na casa dela, enquanto o Du não estava, que não poderia. Ele já deu o testemunho dele. E ela orava, posição de mão por Diego. E ela orou, vim embora. E ela, quando na segunda vez, eu falei assim, Deus, não deixe aquela irmã perguntar que eu quero aceitar Jesus, não. Olha, irmã, porque eu não quero aceitar, mas eu não tenho coragem de dizer não para tu. E ali continua a campanha. Quando foi um dia, a irmã Neide me emprestou uma fita. Olha, irmã, sem palavra. Que nem a palavra de Deus diz, muitas vezes as palavras não resolvem. Verdade. Ela não ficou no meu pé para me aceitar, não. E nem dizendo, se eu aceitasse, Deus ia me dar a cura. Ela me emprestou uma fita. Eu sabia. E nesta fita estava escrito de um homem muito poderoso, um tenente, que a sua esposa era crente e ele odiava a crente. E quando foi um dia, ele entrou dentro da igreja para matar sua esposa. E lá ele caiu durinho e acabou morrendo. E lá no testemunho dele, ele disse que ele viu o céu, viu as almas sofrendo. E ele pediu a Deus uma nova chance de vida. E Deus o permitiu, esse homem, que ele revivesse de novo para contar esse testemunho. E quando eu terminei de ouvir, com câncer, aqui na minha casa, sozinha, nesse período meu esposo já tinha arrumado emprego, mas minha família estava toda aqui. Quando eu ouvi esse testemunho, irmão, olha, Deus veio de encontro comigo que nem fez com Saulo. Glória a Deus. Deus veio de encontro comigo, irmão. Eu falei assim, Senhor Deus, eu fui a única primeira pessoa que eu ouvi falar até hoje, que tu falou assim, escolhe o céu ou o inferno. O Espírito Santo falou para mim, o céu ou o inferno. Depois que eu ouvi aquela fita. E eu escolhi céu. Eu falei para Deus que eu não queria ir para aquele sofrimento, que nem eu estava ouvindo aquelas almas gemendo. E eu imediatamente peguei a fita, fui entregar para a minha Neide, desci lá na casa dela, falei, chama a irmã Noêmia, a dona Noêmia. Foi lá e chamou, não foi? Aquela benção lá. Chama a dona Noêmia, porque hoje eu decidi aceitar Cristo. Oh, glória a Deus. Só não sei como que eu vou fazer para contar com meu marido. Ninguém fez apelo. Aí chamou Noêmia, e as duas orou, Coisa linda. e eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. Olha como Deus fala. Um plantou, o Espírito Santo regrou, Regou. e um planta, um semeia, um Outro rega, rega. e o Então, outro crescimento come. assim. E o crescimento de dar Jesus. Olha, ela me emprestou a fita, o Espírito Santo fez com que eu me convencesse de aceitar ele, e a irmã Noêmia fez o apelo. Glória a Deus. Os 3 teve participação. Amém. Jesus. Deus usou as 2 e o Espírito Santo trabalhou naquele momento e eu aceitei Cristo. Graças a Deus. E Diego continuou com ataque epilético. Aí, quando eu subi da casa dela, aí eu falei assim, Deus, eu te aceitei, e a partir de hoje, eu não posso comer mesmo. Estava lendo ali na palavra que eu vi ela lendo, que sobre o jejum, eu vou jejuar agora. Glória a Deus. Já que eu não posso comer mesmo. Irmã, a partir daquele dia, eu comecei a jejuar pela igreja. Cada vida. Tinha uma irmã possessa de demônio que era usada por Deus, mas no mesmo tempo era usada por demônio. E eu decidi dedicar minha vida pelaquela irmã, para ela ser liberta daquele demônio, e pela igreja. Comecei a jejuar. E já não tive mais medo da morte. Comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a orar e jejuar. E eu, mas a irmã Neide aqui, né, irmã Neide? 7 hinos de manhã, 7 à tarde, 7 à noite. De madrugada. 4 horas da manhã, um dia na minha casa, outro dia na casa da irmã Noêmia, outro dia na casa dela. E aí nós passamos a orar já por Du também.
E foi orando e jejuando, comecei a jejuar e comecei a meditar na Bíblia, comecei a meditar na Bíblia. Os irmãos longe não tinham como me ensinar, me instruir como eu deveria andar, mas era o plano de Deus, o Espírito Santo me ensinou. Glória a Deus. E eu fui meditando na Bíblia, mas eu e a irmã Neide, nós passávamos tardes e tardes lendo. Quando foi um dia, eu consegui, irmão, tomar café. Eita, Jesus. Irmã, a fome, o cheiro da comida, irmão, só Deus, só quem passou. É torturoso você sentir cheiro. E o que mais me sacrificou foi a água, que eu amo água e não poder tomar água. Glória a Deus. Mas quando eu aceitei Cristo, eu já passei a não sentir tanta fome. Glória a Deus. Deus foi trabalhando. Quando foi um dia, eu consegui tomar café, foi uma alegria. E achando eu que ia conseguir almoçar. Só que não foi assim, irmão. Só tomei café, mas almoçar não consegui. Quando eu tentei comer, tampou tudo de novo. Aí eu aprendi. Falei, Jesus, controla os meus nervos. Comecei a orar, Jesus, agora eu tenho um dono. Aleluia. Que essa crise de nervo seja repreendida, vai controlando. Quando me dava sozinha em casa ou com os irmãos, controla, Senhor, vai controlando. Quando foi passado os tempos, irmão, foi pouco a pouco. Levei 3 anos com câncer, quase 4 anos com câncer, mas minha cura não foi assim rápida, não. Foi pouco a pouco. Passados uns 3 meses, olha eu almoçando, aí eu falei, olha Deus, já tomei café, já estou almoçando. Só que jantar não poderia mais jantar. E foi muitos anos assim, orando, e de pouco a pouco, e orando. E chegava gente aqui, olha irmão. E aí entra a palavra da irmã Maria Leia. Irmãos, com muita alegria, passai as vossas provações. Ela é de testemunha. Nós ia para a igreja, irmão. Irmão nenhum sabia que eu estava com câncer. Ninguém sabia que eu estava com câncer. E meu rosto tinha alegria. Louvava a Deus. Nós ia para o monte, né, irmã Neide? Tu ainda participou um pouco. Nós ia para o monte, para as vigílias. Não saía queixando que eu estava com isso, nem que não estava. Porque eu confiava, irmãos, no Deus Todo-Poderoso. E eu falei para Deus assim, quando Lázaro morreu, que eu comecei a meditar na Bíblia, nós lia muito a palavra de Deus, e eu falei assim, Lázaro morreu. E eu falei assim, Deus, qual é mais impossível aos meus olhos? Ao teu não tem nada. Mas os meus olhos, o mais impossível é Lázaro, que já estava morto. Eu não estou morta ainda. Jesus. Então isso para tu não é nada. E comecei a ler a palavra de Deus, quando vinha... que tampava, que eu ficava com falta de ar. Irmão, teve noite que eu nem deitava, eu não dormia. Com medo de morrer sufocada, porque tinha muita dificuldade para mim dormir com o esôfago tampado. Mas Deus me deu a vitória. Amém. Eu falei assim, se todas as vezes que eu não fosse dormir fosse bom assim, Jesus, eu fosse meditar, fosse ouvir hinos, não poderia dormir mesmo, mas já passei por situação que eu não poderia nem dormir nem comer. Vou jejuar e vou orar. Verdade, Jesus. E Deus foi trabalhando pouco a pouco. Comecei a jantar, tomar café e almoçar. 15 dias maravilhosos, de repente, de novo. O adversário para ver se eu duvidasse do poder de Deus. Eu fui provada, viu, irmãos? Para ver se eu duvidasse do trabalho de Deus. E outra coisa que eu quero explicar para os irmãos. E nesse período todo, Deus se fez silêncio na minha vida. Mas eu nunca, irmã, nunca na minha vida eu me atrevi a dizer assim, Jesus, eu estou sozinha onde tu está. Nunca, porque essa palavra é fiel. Ele disse, eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. Aleluia. E vocês não estarão sozinhos. Então essa palavra entra no meu coração. Nunca disse, eu estou sozinha onde está o Senhor. Eu sempre sabia que Deus estava perto. E Deus foi me curando, foi me curando, foi me curando. E faz 19 anos que eu estou curada das 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E com alegria, Obrigada, Senhor. louvando a Deus, Oh, bendizendo a Deus. E nesse intervalo Deus foi trabalhando. Começamos a fazer campanha. E Diego, irmã da Natália, e Diego da Natália, e Diego da Natália. Quando chegou o tempo certo de Deus, irmã, quando Deus quer operar, não tem diabo que impeça. E nós, muitas vezes, é necessário que nós passamos. Eu creio que isso aqui foi uma prova de fogo. Passar no meio do fogo sem murmurar, né, irmã? Sem se lamentar, sem contar nada. De uma coisa que eu aprendi dentro da palavra de Deus.
A minha confiança tem que estar inteiramente voltada para Cristo. Aleluia. O meu socorro somente para Ele. Nenhum momento duvidar que Ele é Deus. Porque não tem nada impossível para Ele. E eu me apeguei com essa passagem. Eu olhava, quando eu estava na hora de aflição, passando mal, eu lembrava do Mar Vermelho. Falei assim, esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia. Irmãs aqui, dormia aqui para me levar para o médico. Vamos, Marina, para o médico? Eu falei, vou não. Vamos, menino Davi Miranda? Eu falei, vou não, irmã. Eu sirvo o Deus que Davi Miranda Aleluia, serve. Jesus. Por que eu vou fazer em Davi Miranda? Se eu sirvo o Deus de Davi Miranda. Aí eu orava, Senhor, eu não vou em Davi Miranda. Não. O meu Deus é o teu Deus. O Deus dele é o meu. Então eu vou orar. Se eu tiver em pecado, o Senhor me perdoa. E orei. Aí Deus me deu graça. E eu estou curada. Passado um tempo, olha outro câncer, não sei. Fui provada. Mas Deus é fiel e maravilhoso. Aquele que promete não falha. Glória a Deus. Que curou a mulher samaritana, o cego de Jericó. Aleluia. Todos que chegaram com o coração quebrantado diante de Deus. Deus curou todos, não foi, irmão? É verdade. E outra coisa também, irmãos, que muita gente, que nem um rapaz que estava com câncer ali, e ele estava em tratamento, e ele ouviu um testemunho que Deus cura, e ele resolveu largar os comprimidos, e no outro dia ele morreu. Se ele tivesse tomado o comprimido, ele não tinha morrido. Na palavra de Deus, para Deus curar uma pessoa, ele tem que ter fé. Verdade. Deus, você pode ter fé do tamanho da montanha, mas Deus não vai me curar mais da sua fé. Na palavra de Deus, todo Deus diz assim, a tua fé, filha, te curou. A tua fé te curou. Tenha bom ânimo, filha, a tua fé. Então a gente tem que ter fé suficiente. Aleluia, Jesus. A fé sobrenatural, para que Deus venha nos curar. E continua tomando remédio, mas confiando que Deus não perde nenhuma batalha. E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E do segundo câncer, irmão, eu fui uma vez mais a irmã Neide, vocês a irmã Neide lembra? Aí o homem fala assim, ih, menina, lembra a irmã Neide? Ih, menina, não tem mais jeito não. Esse estado que tá sangrando desse jeito, sei, não tem mais jeito não. Eu voltei para casa tranquilo, chegou até tremei meu joelho e falei assim, olha diabo, em nome de Jesus, não é só aquele homem não. Pode o mundo todo dizer que eu tô com câncer, mas eu sinto que eu não tô. Pode o mundo todo me acusar que eu tô, mas eu não tô. E eu orei, irmão. E Deus, para a honra e glória de Jesus, me restaurou do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós seguimos. Aleluia. Irmão, não só isso não. Muitos e muitos milagres eu pude contemplar da mão do nosso Deus. Glória a Deus. Livramento de morte. Oh, irmão, é muitos, muito. Que nem minha esposa, irmão. 2 armas apontadas para ele, mas 2 disparadas. Só o Senhor é Deus. Olha, só o Senhor é Deus. 2, irmãs, uma de lado e uma de frente. E os 2 pessoas disparou a arma nele. E nenhuma bala, irmãs. A bala caía tudo no chão, irmã. Só o Senhor é Deus. Como é que nós servimos um Deus todo-poderoso? Nosso Deus tudo pode. Ele abala céu, terra. Ele vai até o inferno para resgatar a alma. Mas nós temos que lançar diante da presença de Deus. Eu estava lendo quando Jesus ressuscitou, que Pedro estava no mar pescando, mas os outros discípulos. E Jesus ressuscitou, e Jesus ficou quase 40 dias na terra depois ressuscitado, né, irmão? Só que eles não sabiam que Jesus estava ressuscitado. E quando ele estava voltando do alto mar, está o Senhor lá do outro lado assando um peixe para eles, bem longe. E um dos discípulos olhou assim, olha Pedro, aquele não é o Senhor? E Pedro estava sem roupa ali no barco. E imediatamente, ansiedade por Cristo. É demais. E Pedro imediatamente vestiu a roupa, irmão. Nem esperou chegar do outro lado, não. Ele mergulhou dentro da água, foi de encontro com Jesus. E nós temos que ser assim. Nós temos que lançar nos pés do Senhor. Aleluia. Mergulhar no oceano do Espírito mesmo. Glória a Porque a Deus. vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Muitos milagres, irmã. Deus já me deixou invisível, irmã. Olha só quem passa para quê, irmã Maria? Tem um assalto assim no meio do mercado, irmãs. Todos foram roubados. Caixa. Quem estava no mercado, os bandidos meteram a mão nos bolsos, tirar o dinheiro. E você ali, dizendo, socorre-me, Senhor, que eu estou com muito dinheiro no bolso, mas não é meu.
e eles passar por você, te atropelar e não te ver. Esse é o Deus do invisível. Aleluia. Esse é o Deus invisível, mas porém real. Glória a Deus. Este é o nosso Deus. Como vale a pena, irmã? Como vale a pena? Nós servimos um Deus poderoso. Fala assim, quando Ele fala, os demônios se calam. Verdade, Jesus. Quando Aleluia. Ele fala o mal, ouve a sua voz. Que homem é esse? É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus de Abraão, de Isaac, é o nosso Deus. Muitas vezes, irmã, nós lemos a palavra de Deus, nós falamos assim, que Deus é grande é esse? E se esquecemos que esse Deus poderoso é o nosso Deus. É verdade. Quando nós estamos passando pela luta, a gente esquecemos que esse Deus poderoso, que protegeu aquele povo, que teve na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente esquecemos que um Deus tão grande é o nosso Deus. E muitas vezes, por falta de fé, nós não recebemos a nossa bênção. Mas muito mesmo, muitos milagres. E Deus ele me deixou invisível. E depois, irmã, querendo que eu desse testemunho na polícia, porque eu vi tudo. E aí a Mariene viu. E eu falei, o que, Jesus? Eu não quero me envolver, não. Porque na hora que eu entrei, as pessoas entrou. Irmã, limparam tudo, de mercadoria, de caixa, de tudo, irmã. E fui eu parada lá. E eles batiam. Eu percebi que eles não estavam me vendo, que eles passavam por mim e saíam me batendo. Aí eu percebi que eu não estava. E eu fiquei parada lá. Eles limpou o mercado, irmãos. Aí quando terminou tudo, a Mariene viu. Ó, eu saí, ó, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é Deus. Aqueles que confiam no Senhor, irmãos. São como um monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para Aleluia. sempre. É verdade. Este é o Deus que nós servimos. Muitos milagres. E fazer a obra e o querer de Cristo. Oh, aleluia, glória a Tem que Deus. fazer o querer de Cristo. E eu saindo aqui para a igreja, para o círculo de oração, louvando a Deus, nos tempos da irmã Marineide. E quando foi naquela curva ali na encruzilhada, vi um caminhão com muitos ferros, amarrado em cima e a metade no meio da rua. Quando ele fez a curva, irmão, os ferros viram, né? Os ferros viram. E eu ia passando assim, quando ele fez a curva, os ferros virou tudo. Quando os ferros virou, irmão, que ia me atingir, para a honra e glória de Deus, eu me senti no ar e os ferros passando tudo por debaixo dos meus pés. Aleluia, Jesus. Esse é o Deus poderoso. Como é que eu louvo um Deus desse? Deus, aleluia, Jesus. Sou grata a Deus eternamente, não temos como pagar, irmão. Fazer que nem irmão, não temos ouro nem prata. Não tem dinheiro que paga o que Deus fez por nós. Aleluia, Jesus. Esse é o Deus do impossível. Graças a Deus. Aleluia, glória O a Deus Deus. que tudo pode. Aleluia. E muito mais, não é só isso, não. Muito mais Deus tem feito. Aleluia. Mas eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. E os irmãos que se encontram com qualquer luta, lembra que nosso Deus é maior do que ela. E lança por terra, Deus abala céu, inferno para dar vitória ao crente fiel. Grande Deus, aleluia. É verdade, não.